Olá, pessoal, de volta para a segunda parte, né? O nosso estudo hoje está muito, como é que se diz assim? Muito profundo, muito complexo, né, pessoal? Mas a gente tem que trabalhar esse lado também, né, pessoal? O lado do que aconteceu com a gente. É o que muitas pessoas passaram, né? A consciência dela experimentaram de acordo com os pais, o nível de socialização. Muitas pessoas, pessoal, foram abandonadas, teve problema. Então, por isso que às vezes se torna difícil, né, pessoal? Essa conexão com o self, com a nossa alma, a nossa essência, né, pessoal? Então, a gente parou aqui, não foi? O reconhecimento é fundamental lidar com o sentimento da desaprovação externa e utilizar a energia psíquica como um potencial para conquistar o desafio que leva à alta aprovação. Aí ele fala: o reconhecimento e a ancoragem no self é que chamamos de processo de individualização. Então, a ancoragem que no self, né, que você vai se conectar, ancoragem, é o processo de individualização que ele está falando, que Carl Jung está falando. E é essa proposta final deste tipo de psicoterapia. Então, pessoal, ele estava fazendo ali na psicoterapia a pessoa voltar para o self dela. E ele era chamado esse processo de individualização. Por que individualização? Era onde você ia se linkar, levar sua consciência a se linkar mais com o seu self, que é a sua alma, a sua essência. Para que você transmita isso, reflita essa sua essência aqui nessa realidade. Porque o sofrimento da pessoa está quando a consciência dela só está no ego. Então, ele estava fazendo aqui, pessoal, o trabalho da espiritualidade, mas de outra maneira, sem a pessoa perceber ali, ó. Você vê, pessoal, se você não tem conhecimento espiritual, você passa desapercebido. Então, ele falava que essa ancoragem, né, com o self, era chamada do processo de individualização. Então, quem é que está fazendo a ancoragem? É a consciência da pessoa. Tirando. Então, nesse processo de individualização, ele vai fazer com que você vá se enxergando a sua essência, o seu self. Porque você, ali, o seu sofrimento está todo, você está muito no ego. Então, é o trabalho que a gente faz aqui da espiritualidade, pessoal. É tirando cada trabalho, é tirando você do ego e levando para sua essência. Por isso que algumas pessoas resistem, porque teve complexo, teve trauma na infância. Ele resiste a esse processo. É o que acontece no psicoterapeuta também. Às vezes vai ter resistência lá. Entende? Ele diz que visa a superação do complexo inconsciente. Aí ele fala, o self, ou em si mesmo, na teoria hegeliana, é um dos tipos de que significa a unificação do consciente e do inconsciente. Em uma pessoa representa o psique como um todo, né? Já falamos sobre isso aqui. Aí ele fala, essa ideia que existe um centro de personalidade distingue a personalidade que o ego é visto como um centro da consciência. É igual o self é definido como o centro da personalidade, que inclui a consciência e o inconsciente. E o ego e o self, e todo o centro. Enquanto o ego é o centro autônomo do círculo contido no todo,
o céu pode ser entendido como um círculo maior. Então, ele está falando porque tem um círculo maior e um círculo no meio. Então, o círculo maior é o self, que engloba tudo isso. E o ego é aquela bolinha, aquele círculo no centro, né? Ele está falando isso porque ali é o símbolo que Carl Jung colocou para entender esse processo, né? Então, aí o que é que acontece, pessoal? É isso que ele vai fazer na psicoterapia. Vai fazer com que você equilibre. Por isso que não é para matar o ego, pessoal. É você curar esse ego, as feridas que aconteceu na infância, né? E equilibrar esse ego agora. A espiritualidade faz isso. Então, ajuda a conexão com a nossa centelha divina, a nossa essência, o Espírito Santo, Cristo interior, sabe? O eu superior vai ajudar nesse equilíbrio entre o ego e a sua essência, pessoal. Então, você vai conseguir viver aqui de uma forma mais equilibrada. É por isso que as pessoas aqui têm me dado feedback. Nossa, irmão, agora parece que minha energia, eu estou mais calma, eu estou mais equilibrado depois que eu assisti seus vídeos. Por quê? A espiritualidade está trabalhando a essas energias que aconteceu na infância, na sua adolescência. Eu não sei o que aconteceu. Mas quando você vem trabalhando, assistindo, meditando, orando, sabe? Lendo a Bíblia aqui comigo, lendo isso equilibra as suas energias. Você viu, ele disse que é energia que está fixada no ego, então precisa liberar. Então, é o processo da espiritualidade, é o que ele estava falando na psicoterapia. Entende? Aí ele fala, dois dos arquétipos definidos por Carl Jung primordial são o ego e o self, né? Sendo o self inato ao ser humano, existe desde o nascimento, né? E o ego, o arquetipo que constrói, ganha forma o período infantil. O ego e o self representam duas dimensões fundamentais da psique humana e com as suas próprias funções e características. Então, representa as dimensões da psique humana. Então, representa isso que é o ego e o self. Aí ele fala, o self é o centro da psique, a sua totalidade. O principal organizador da personalidade. Então, ele que organiza. Engloba todo o consciente quanto ao inconsciente. Então, ele está englobando o inconsciente, consciente e o inconsciente. Enquanto o ego lida com a existência do cotidiano e busca a necessidade imediata. Então, todas as pessoas que estão buscando necessidade imediata, pessoal, ela está no ego. Então, por que a gente precisa do ego? Porque às vezes a gente é que precisa buscar coisa imediata. Se você fica só no selfie, você não busca coisa imediata. Então você tem que fazer esse equilíbrio. Tem que buscar as coisas imediatas, mas também as coisas mais duradouras, as coisas da alma. Entende? Aí ele fala, o self está procurando como realizar o potencial interno do indivíduo e como buscar por um significado mais profundo da vida. Então, o self ele vai buscar esse significado da vida. Então, não é a nossa alma, a nossa essência, a espiritualidade. A gente não está buscando o significado da nossa vida, pessoal, mais profunda. É isso que acontece. Aí ele fala, o self é o arquetípico da totalidade, simbolizando o ponto de equilíbrio entre toda a força psíquica. Então, ele é que vai trazer o equilíbrio, é a totalidade. Ele simboliza o equilíbrio, esse self. Por isso que na psicoterapia analítica de Carl Jung, ele estava fazendo você voltar para você ter um equilíbrio. Porque quando uma pessoa está tendo problemas, como é que se diz?
sempre ele sabia que aconteceu algo na infância, né? Por isso que na psicologia você vai falar, contar todo como foi sua infância. Você vai chegar lá, vai falar. Então, eles vão perceber que ali naquela infância aconteceu alguma coisa que houve uma fixação, um complexo, um trauma que precisa ser trabalhado. Então, aí os psicoterapeutas de Carl Jung, né, vai trabalhar esse lado. E aí, como é que ele faz? Ele faz que você se vá desvencilhando desse trauma e vá se aproximando da alma, do self, que vai fazer com que você entre em equilíbrio. Isso não é espiritualidade, pessoal? Isso não é espiritualidade? Você entende? Você entende agora porque eu falo aqui, eu sei do que eu estou falando? Eu sei do que eu estou falando. Tem muitas pessoas que nem sabem, nem estudou, não sabe, não foi tomar psicanálise, não tem psicologia. Aí eu falo alguma coisa aqui, não, isso, não, porque não sabe. Mas eu estou agora aqui trazendo detalhes para você entenderem, pessoal. Olha, se estuda aqui, você não vai encontrar em qualquer lugar, não, aí em qualquer canal, não, viu? Isso aqui, só aqui, viu? Aí ele fala, o self, segundo Jung, né? Jung é uma força integradora que trabalha para manter a harmonia e o equilíbrio de diversos componentes da psique. Então, Carl Jung ele sabia, se você se aproximar do seu self, da sua alma, da sua essência, você vai manter uma harmonia, um equilíbrio. Então, pessoal, não é isso que a gente está buscando na espiritualidade? Você entende? Você entende que Carl Jung estava falando de espiritualidade e estava fazendo a psicoterapia, trabalhando essa espiritualidade nas pessoas? Agora, os psicólogos aí vai saber agora que se assistirem meu vídeo, né? Se não assistirem, próximo, né? Da próxima vez. Entende? Ele disse, ele não apenas engloba o ego, mas também toda a faceta da mente, incluindo aquele que permanece oculta no inconsciente. Esse conceito sugere que o self é a verdadeira essência do indivíduo. Então ele sabia. Então a criança ela não tem problema ali quando está até 3 anos de idade. Ela está só liberando a essência pura dela. Por que que depois, quando ela cresceu, foram acumulando problema? Então, todo o nosso problema do ego agora, pessoal, dessa realidade, está nesse ego aí. Por isso que a gente tem que se desvencilhar. Porque quando você se desvencilha, o seu problema acaba. A pessoa, já muitos me deram aqui o feedback, quando eu senti um alívio, irmão, um peso, eu estava carregando um peso, eu não sei. Depois que eu assisti, nossa, seu vídeo, ele me tirou um peso das costas. Por que eles estão falando isso? Porque ele estava se desvencilhando. Eu estou fazendo aqui o trabalho de ele se desvencilhar do ego mesmo. Eu falo, você não é o corpo, você entende? Então isso vai mexendo com ele. Vai mexendo com as pessoas. E as pessoas que estão aqui mais antigas, elas já estão se sentindo assim, nesse estado já, de equilíbrio e de paz. Choram e tudo querem me agradecer. Eu digo, não, é a espiritualidade que trabalhou em você, sabe? Aconteceu isso, pessoal. E Carl Jung sabia disso, né? Aí ele fala, aquele que transcende a limitação exposta pelo ego e pela influência externa, né? Ele se livra do problema. Porque, por exemplo, uma criança de 1 ano até 3 anos, ela tem problema? Ela tá na dela ali, a consciência dela só tá transmitindo ali, mas surge os problemas, coisas, dessa realidade, é da ilusão, enche sua consciência, seu ego, aconteceu trauma na infância, tudo aconteceu. Então você tem que fazer um trabalho, se você tá assim, trabalho psicoterapeuta, né? Aí, ó, o grupo analítico de Carl Jung, né, faz isso. Alguns terapeutas sabem disso, outros não. Mas só que você
fazendo ali, ele vai seguindo o método, ele vai trabalhar a sua essência. Ele vai fazer com que você como é? Ancore na sua essência, entende? E aí transcenda essa limitação do ego. É o que a gente está fazendo na espiritualidade aqui, né? Então, você está no divã aqui de Samuel, analítico, né? De que está fazendo esse processo na sua consciência, pessoal. Estou fazendo com que sua consciência chegue para a espiritualidade. E eu fico olhando, pessoal, que tem vários grupos religiosos, né? Não vou falar só do evangelho, vários grupos que não sabem disso, né? Pessoas estão sofrendo lá sofrendo, tá no ego, aí tá sofrendo lá, tem pessoas com depressão, tem pessoas com ansiedade, pessoal. Entende? Tem pessoas porque não entende o que é isso, espiritualidade ali na religião, e às vezes sofrendo até quando não aguentar mais, aí vai procurar uma ajuda, né? É isso que acontece. Aí ele fala, essa visão do self com a totalidade de ser explica que o propósito da vida, segundo Carl Jung, alcançar a conexão mais profunda com a essência é um processo que ele chamou de individualização. Então, ele fala que o processo de conexão mais profunda com a essência é chamado de individualização. Entende? Então, a gente está fazendo esse processo de conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso ser. Então, a gente está fazendo esse processo de individualização que Carl Jung falou. Aí ele fala, o self, portanto, não é apenas um estado de si, mas um processo contínuo de desenvolvimento e integração que conduz o indivíduo à vida mais plena, autêntica e significativa. Então, é um processo contínuo, pessoal, que é por isso que a gente tem que fazer continuamente aqui o trabalho da espiritualidade, para que a gente não volte para o ego, a gente faça as coisas que estão na alma. E o que é que está na alma? Amor, paz, alegria, né? Aquelas coisas boas, você começa a vibrar no amor que existe aí, nessa essência, entende? E isso vai fazer com que você viva uma vida plena e autêntica da sua alma e significativa. Aí ele fala, para Jung, o inconsciente não é exatamente algo inconsciente. Às vezes, tende a aparecer nos sonhos, devaneio por meio de símbolo, apenas de ser constante e reprimido inconsciente de extrema importância para a formação da personalidade, unido não principalmente o conceito trazido pelo self. Então, porque às vezes, quando não está nada resolvido, né, pessoal? No nosso ego, do nosso trauma, então, às vezes vem no nosso inconsciente como um sonho, avisando para a gente trabalhar esse lado, para não empatar o nosso trabalho. Por isso que todas as pessoas que vai trabalhando na espiritualidade, ela tem sonho, tem saída do corpo, ela sempre mostrando para a espiritualidade, mostrando ela onde ela tem que melhorar, trabalhar ela, né? Aí ele fala, o processo de individualização é um dos conceitos mais importantes na psicologia analítica de Carl Jung. Então, é importante por quê? Porque faz com que seja que você se conecte com a sua essência. E ele sabe que se você conectar, você vai refletir a sua verdadeira essência aqui, nessa realidade. Ele fala, ele representa a jornada do autoconhecimento. Eu já falei aqui um vídeo, né, sobre autoconhecimento. E desenvolvimento pessoal, no qual o indivíduo trabalha para integrar todas as partes da sua psique, incluindo aquela que estão no inconsciente. O objetivo da individualização é alcançar maior harmonia interna, permitindo que o self se manifeste plenamente e conduzindo ao indivíduo à realização de seu potencial único. Então, esse é o objetivo da terapia lá analítica de Carl Jung, que ele inventou.
É um trabalho da espiritualidade. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Entende? Aí ele fala, durante o processo de individualização, o indivíduo enfrenta integrar o arquetípico inconsciente com a sombra, que representa aspecto reprimido e não reconhecido na personalidade. E o ânima e o ânimos, que simboliza a qualidade feminina e masculina presente em cada humano. Confronta e integra esse aspecto essencial para liberar as energias, bloquear por complexo os traumas, permitindo o conhecimento mais autêntico e equilibrado. Então, já falei de todos aqui, ó, pessoal. Falei da sombra, do ânima e do ânimo. Eu tenho um vídeo aí. Então, ele fala que esse processo de individualização é reunir essas energias, porque esse ânimo e o ânimo são energia masculina e feminina, que todas as pessoas têm, pessoal. Foi até onde eu cantei. Ser um homem feminino não fere o meu lado, né? Porque ele sabe que tem essas duas energias que, se não estão bem, pessoal, equilibrada, vai trazer esse problema. Então, essa individualização vai fazer isso. Aí ele fala, a individualização é um caminho contínuo e dinâmico que exige coragem, introspecção. Não é uma tarefa fácil, não é fácil, pessoal, pois envolve enfrentar medos profundos, traumas e a verdade oculta do inconsciente. Então, por isso que não é fácil esse processo de individualização. No entanto, Carl Jung acredita que esse processo era essencial para a verdadeira autorrealização e que, ao final da jornada, o indivíduo alcança uma integração mais complexa de sua psique, vivendo vida mais rica e significativa, sintonia com o verdadeiro self. Então, aí você está conectado com sua alma, com sua espiritualidade, né? Está conectado com tudo. Aí ele fala, explorar o conceito do self é o seu papel na psicologia junguiana. É fundamental para que busque compreender a complexidade da psique humana e alcançar um estado de integração e harmonia interna. Jung nos ofereceu um mapa para a jornada de autoconhecimento, mostrando que o equilíbrio entre o ego e o self pode viver de forma mais plena e verdadeira. É o que a gente está fazendo, pessoal. A gente tem que equilibrar o nosso ego, né? Não partir só diretamente para o ego. A gente tem que estar entre o ego e o self para não dar problema. Entende? É isso que era o processo de individualização de Carl Jung. Entende? Aí, será que a Bíblia fala sobre esse self, pessoal? Sobre por que temos que refletir essa essência? Claro que a Bíblia fala, se tá, o self é a nossa alma, o nosso espírito. Entende, pessoal? Então ele fala aqui, Provérbio 16, 18. A soberba procede à ruína. A altivez de espírito procede à queda. Então, pessoal, a gente não pode ter essas coisas aqui. Soberba, que é coisa do ego. A altivez do espírito é coisa do ego. Procede à queda. Então, você cai espiritualmente. Então, sua consciência não entra no processo de conexão com o self, com a sua alma. Entende? Aí ele fala, Provérbio 25, 28. Como a cidade derribada, que não tem muro, assim é um homem que não tem domínio próprio. Então, pessoal, quando você não tem o domínio dessas energias do ego, né, e do self, aquelas energias ânimo da sua sombra, você é como esse homem aqui, com a cidade derrubada, que não tem muro. E assim o homem não tem domínio próprio. Então, a pessoa que está no ego, ela tem altivez, ela não tem domínio próprio.
Então, para se alcançar o domínio, é preciso se conectar com o self e com a sua alma. Aí ele fala, Romanos 12, versículo 3, vamos ler aqui. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado e com a medida da fé que Deus lhe concede. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo fala. Você não pode ter altivez, um conceito, porque você está entrando no ego. Então, eles estavam sempre falando para você ser humilde, ter aquela essência do self, da sua alma, né? Que é o quê? Ser humilde, bondoso, sabe? Então, a Bíblia está sempre chamando isso. Por quê? Para que você não entre no desequilíbrio. Porque ele fala, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concede. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, pessoal. Entende? Você entende agora que a Bíblia fala do self, fala da nossa alma, que a gente tem que buscar o equilíbrio, refletir a nossa essência? Agora tem que saber ler, né? Ter a visão espiritual. Aí ele fala que é Lucas 9, versículo 23 e 24. O que é que ele fala? Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, pessoal, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando isso, negar a si mesmo é o quê? Negar as vontades do ego. Você tem que se conectar com a sua alma. Por isso que ele diz, todo dia você tem que tomar sua cruz. Qual é todo dia tomar sua cruz? É fazer esse trabalho da espiritualidade. Amar o próximo, né? Sempre trabalhando essas energias. Pois quem quiser salvar a sua vida, né? Então, se você faz isso, você pode salvar a sua consciência. Que a vida está na consciência. Perdê-la, você vai perder a vida aqui do ego, né? De ser altivez para mas quem perder a sua vida por minha causa, então pela conexão com esse Cristo, este a salvará, entende? Porque ele vai trazer o equilíbrio disso tudo. Você vai viver aqui as coisas, fazendo as coisas do ego, mas não com desequilíbrio, pessoal, porque a maioria das pessoas estão no ego, estão totalmente desequilibrado. Entende? Esse é o problema. Porque você, quando se conectar com o seu self, a sua alma, você vai ter um equilíbrio dessas energias, entende? É o que Cristo quer. Então, a sua alma, quando entra no equilíbrio, você vai ser salvo. Graças a Deus, pessoal. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Gálatas 5, versículo 25, versículo 17 até o 25. Vamos ler aqui. É muita coisa, mas vai explicar sobre esse relacionamento que a gente tem com o ego, né? Ele fala, porque a nossa natureza humana é contra o que o espírito quer. O que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Entende, pessoal? O inimigo está na gente mesmo. E a gente se livrar do nosso ego. Aí ele fala, por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês estão em vocês, não estão debaixo da lei. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala. Então, por isso que a gente tem que se conectar com o Espírito, pessoal. Espírito de Deus, para ele nos ajudar a nossa consciência, né? Porque ele está falando de consciência aqui, para guiar a nossa consciência nesse caminho espiritual, de equilíbrio, entende? Porque a natureza humana, ela vai
sempre bater contra a vontade do Espírito de Deus, né? É puxando você pro ego, ó, puxando você pro ego. Aí ele fala, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, adoração de ídolo, feitiçaria, inimizade, a briga, ao ciúme, ao excesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, a divisões, a inveja, a bebedeira, a farra e outras coisas parecidas como essa. Repito o que já disse: o que faz essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, ele não vai se conectar ao reino de Deus se ele estiver no ego fazendo isso, pessoal. Não tem como, pessoal. Por isso que a Bíblia aconselha a gente a se livrar, trabalhar nosso ego. Então, quando você está no ego, está fazendo algumas bagaceiras dessa aqui que o apóstolo Paulo falou, né? Que ele fala que é as coisas da natureza humana. Então, é do ego, né? Se você está fazendo, você não vai estar conectado, né? Você não vai receber a conexão com o reino de Deus. Mas ele fala, mas o Espírito nos produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, felicidade, humanidade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo, Jesus crucifica a natureza humana dela. Foi o que Cristo falou lá. Negue-se a si mesmo. Você entende agora lá o que Jesus falou? Negue-se a ele. Dizia a todos. Não tem privilégio para algum, não. É todos. Todos, entende? Então, crucifica-o. Então, por isso que ele diz, tome diariamente a sua cruz. Então, crucificar é isso, é você trabalhar esse equilíbrio do ego e do self. O self é a nossa alma, né? Onde tem a nossa essência que produz amor, alegria, paz, felicidade, delicadeza, bondade, humildade, domínio próprio. Então, não é isso que o self falou lá que a gente tem? É a mesma coisa que a Bíblia está falando aqui. Entende? Você entende, pessoal? É só você saber conciliar o que a Bíblia está falando e com que o conceito de Carl Jung trouxe, né? Aí ele fala, tem que crucificar, né? Todo dia, né? Junto com todas as paixões e desejos da natureza humana, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle a nossa vida. Então, por isso que você tem que passar o controle para quem sabe jogar, para quem sabe jogar o jogo aqui da vida. Sabe, pessoal? A gente tem que estar buscando a espiritualidade para passar o controle para a espiritualidade. Para que a gente não fique no ego praticando aquelas coisas. A bagaceira toda aqui que o apóstolo Paulo falou, né? Está lá em Gálatas 17 até o 25. Né? É isso, pessoal. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala 2 Coríntios 2, versículo 14. Mas a graça de Deus, né? Que sempre conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e que estão se perecendo, se perdendo, né? Entende, pessoal? Então, a gente vai se conectar com a nossa alma, a nossa essência, para a gente exalar a fragrância do conhecimento de Cristo, né? Porque Deus somos
porque para Deus somos aroma de Cristo, né? Tanto para aquele que está sendo salvo, como para que estão se perdendo. Então, qual é a fragrância que existe na nossa essência, pessoal? Se a gente se conectar, qual é o perfume que a gente vai exalar? Amor, paz, alegria, paciência, delicadeza, bondade, felicidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, essa vai ser a fragrância que a gente vai transmitir nessa realidade. Agora, será que a Matrix vai querer que você se conecte com a espiritualidade? Ele não vai querer, porque você não tem que transmitir isso. Porque isso vai exalar, porque você é um perfume. Então, as pessoas, nossa, que fragrância maravilhosa. Então, aquilo vai atrair as pessoas. E a Matrix não quer isso. Entende? Então, vai fazer com que ela deseje aquele perfume. É como você conseguiu esse perfume. Então, eu consegui assim, trabalhando na espiritualidade, me conectando com Cristo, com a minha alma. Entende? Então, você vai explicar. E a espiritualidade, a Matrix não quer isso, pessoal. Entende? Aí ele fala, Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher o criou. Então, quando fala imagem aqui, pessoal, é essa essência. As pessoas tendem a imagem, é por isso que tem muito errando aí. A imagem como uma imagem, Deus é a nossa imagem. Não. É a imagem dessa fragrância, dessa essência, que é amor, alegria. Então, como é que a gente vai transmitir a imagem de Deus? É quando a gente está transmitindo essa essência toda, amor, alegria. Aí você está transmitindo. Aí você vê, nossa, essa pessoa tem a luz de Deus. Você já viu alguém falar isso para você? É isso, pessoal. É isso que fala a espiritualidade, entende? Aí o que é que fala mais aqui? João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam e creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Então, pessoal, você vai ser um filho de Deus. Quando você crê o nome de Cristo, recebe o nome de Cristo, né? A sua consciência se conecta com esse Cristo. Então você vai ter o direito de se tornar filho de Deus. E o filho de Deus vai passar que imagem, pessoal? Né? Quando a pessoa vê assim, aquele filho é seu filho, nossa, ele é parecido com você. Então, como é que a gente vai transmitir que a gente vai ser parecido com Deus? Quando a gente exalar essa fragrância ao amor, a alegria, a paz, a mansidão, sabe, fazer o bem ao próximo. Então, aí a gente vai ser declarado como filho de Deus. A gente se torna um filho de Deus. Então, esse processo é interno da nossa consciência. Não é você chegar lá e entrar em um grupo religioso. Não é isso, pessoal. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vós, individualmente, a mente desse corpo. Então, pessoal, somente estamos conectados. Se você está conectado à igreja, porque o corpo de Cristo é a igreja espiritual. Então, a sua consciência é que se conectou. Não é coisa visível, pessoal. Entende? É o que esses pastores não entendem. Aí ele fala, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Vamos ler. Acaso não sabe o que o corpo é o santuário do Espírito e que habita em você e que foi dado por Deus e que você não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus no seu corpo. Então, a gente carrega essa conexão com esse Espírito.
A gente é um santuário, né? Para ele dirigir, você tem que passar o controle para ele, não ficar no ego. Como é que você passa o controle? É quando você entra em conexão. Se você fica no ego totalmente, você não passou o controle. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Colossenses 3, versículo 1, 14. Portanto, já que você ressuscitou com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os seus pensamentos no alto e não nas coisas eternas, pois você morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então você também será manifesto com ele em glória. Olha o que o apóstolo Paulo fala, pessoal. Você entende? A nossa vida está escondida em Cristo. Então, porque a gente está conectado com ele. Aí o que é que ele fala mais? 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há quem rejeite sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, toda criatura, pessoal, é boa, nasceu boa. Mas quem estragou ela? Quem estragou? Foi aqui. O ego sentou no ego, a matrix estragou você, né? Mas a essência dela lá é boa. Então ele está falando dessa criatura de Deus, dessa essência que Deus criou. É boa. E não pode ser rejeitada essa consciência. Entende, pessoal? Aí é por isso que as pessoas não entendem. Não entendem, porque Deus está olhando você como consciência. Essa consciência que ele fez, que é boa. Mas por que você não está transmitindo aqui a bondade dele? Porque você não está conectado. É preciso buscar conexão para você transmitir essa bondade de Deus. Entende, pessoal? Ele fala, pela palavra de Deus e pela oração, essa consciência, esse ser, é santificado. Entende? Aí ele fala, 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram e o que surgirem, coisas novas. Então, pessoal, aquele que está conectado com Cristo, ele é uma nova criatura. Ele está transmitindo essa essência boa que Deus criou, né? Que Deus criou foi essa imagem. Essa imagem. Não foi a imagem do homem aqui, o corpo humano, a imagem espiritual, entende? Aí ele fala, 1 João 3, versículo 1 até o 3. Veja com grande amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, pois por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havia de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, pessoal, o João, né, estava falando aqui sobre a manifestação desse Cristo interior na gente, né? O qual a gente vai se tornar igual a ele, vamos refletir a glória como ele e estar na mesma conexão, a mesma dimensão que Cristo estava. E a gente vai ter um corpo igual a ele, tudo igual a ele. Entende, pessoal? Por isso que a gente somos filhos de Deus, né? E por isso que a gente tem que trabalhar essa conexão com esse Cristo. Aí ele fala, quando Efésios 4, 22 e 24, quanto à antiga maneira de você for ensinado a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso, e
a serem renovados no modo de pensar e revertir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então, o apóstolo Paulo manda a gente se revertir, se despir do velho homem. O que é isso? O homem ego. Do ego, né? Que corrompe pelo desejo enganoso. Então, o ego está sempre levando a gente para o desejo enganoso. E ele manda a gente se revertir, né? No pensar, se revertir o homem, criado semelhante a Deus. Então, a gente vai ter que... aquela fragrância que está na nossa essência. É por isso que a gente tem que se conectar com a nossa essência. Porque a gente vai transmitir a fragrância de Cristo. Qual é a fragrância? Amor, paz, alegria, mansidão. Entende? Ele disse a santidade proveniente da verdade. Ele fala, Romanos 8, versículo 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, pois vocês não receberam espírito de escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna o filho por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Então, a gente não recebeu um espírito, pessoal, que está guiando a gente, né? Para escravizar a gente. Então, você que está sendo escravo aí, pessoal, de matriz religiosa, escravo, você ainda não é um filho de você, não está conectado com a sua essência. Mas proveniente recebemos o espírito, pelo se tornamos adoção, pelo meio qual clamamos Abba, Pai. Então, a gente está em conexão com esse Deus, com esse Pai, que era o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não é isso? É isso ou não é, pessoal? Você entende agora o processo da nossa conexão? A pergunta lá é, por que sempre temos que refletir a nossa essência? Por isso que a gente está buscando essa conexão para refletir essa nossa essência, porque nessa essência existe a essência de Deus que a gente foi criado essa imagem e semelhança, né? Que quando a gente tomou o corpo aqui, a gente entrou na sociedade, né? Está nessa realidade, a gente criou um ego, o qual vai estar lutando contra essa essência. Então, qual é o trabalho da espiritualidade? É a gente fazer o equilíbrio dessas energias, né? Energia densa do nosso corpo, do nosso ego, com a energia sutil da nossa alma, que é o self, é o que o Carl Jung estava falando. Então, quando a gente entra em equilíbrio, a gente consegue viver bem aqui nessa realidade. Porque é difícil viver nessa realidade, porque é denso, né? Ainda mais consciência desequilibrada. Então, por isso que as consciências estão assim, pessoal. Consciência que é de Deus também, mas que estão no desequilíbrio. Então, o trabalho da gente é fazer com que essas consciências desperte e entre no equilíbrio da espiritualidade dele, para ele transmitir, para ele refletir a essência dele, que a essência dele é divina, né? E tem uns que já cauterizaram a consciência. Esses se tornaram, que a Bíblia fala como demônio, né? Pessoas totalmente já demônio. Então, esses que cauterizaram a mente não vai ter a conexão. Mas você, pessoal, que por isso que não cauterize a sua consciência, para que você tenha essa conexão com a sua essência, o qual vai fazer com que você reflita, né, o que está na sua essência. E o que está na sua essência é amor, paz, alegria, é o fruto do Espírito Santo. E você vai ter que deixar esse Espírito guiar você, sabe? Não podemos agora ser guiados pelo ego. Quem é filho de Deus é guiado, por isso que ele é todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
que não está no ego, ele está sendo guiado pela esse espírito, pela espiritualidade. Mas quem não tem esse guiamento, pessoal, não é filho de Deus. É filho, ele está ainda escravo, ele está escravo do ego dele, dos desejos, né? Está escravo dessas coisas. E é preciso equilibrar isso. Entende, pessoal? Eu espero que vocês entendam esse conceito do self. Eu ia trazer aqui, né? Esse conceito do self. Então, eu vi muitos falando bobagem porque não sabe, porque não estudou isso, né? E também não tem uma visão espiritual, né? Como eu estou tendo. Eu entendo, é o nível de consciência que essa pessoa estava passando aquele entendimento que ela pensava. Mas totalmente errado, pessoal, porque não sabe que também tem espiritualidade ali no que Carl Jung falou. Entende? Agora vocês perceberam isso, né? Quem assistir, os psicólogos, terapeutas assistir, eles vão entender isso, tá? Agradecer a você, pessoal, por mais um dia, essa é a segunda parte, né? Então já acabou. Agradecer a você pela visualização. Pessoal, se quiser me ajudar, tá aí ó, na descrição do vídeo. O meu Pix pode ajudar, pessoal. Esse trabalho, né? De espiritualidade, conhecimento de várias coisas que eu estou fazendo aqui para que a gente se conecte com a nossa alma. Estou fazendo isso. Se vocês... pode estar aí. O meu Pix está aí na descrição do meu vídeo, né? No meu canal aí. Eu coloquei aí aqueles que querem contribuir, né? Não é obrigado, pessoal. Não é aqui, não é dízimo, não é oferta de... Não é nada disso. Aqui é você contribuindo pelo trabalho que eu estou fazendo aqui. Se vocês gostam, se vocês não gostam, graças a Deus também, né? Você vai procurar outros que gostam e ajudar aquela pessoa a transmitir essa espiritualidade, tá certo? Agradecer, se puder, ajude. Se não, graças a Deus estou bem. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!